Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, bom estarmos juntos, que o nome dele possa ser glorificado em tudo. Bom, já com a Bíblia aberta então aí, no Salmo 127, vamos ler então os versículos, vamos ler o Salmo todo, né, tão curtinho. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os versículos 1 e 2 é o que eu quero que a gente se dedique aqui, olhe um pouquinho nesta manhã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sofia teve uma crisezinha hoje aí? Certo, gente. Então, esses dois versículos, é um salmo que nos permite refletir um pouco sobre o que nós temos refletido nessas manhãs, no mês de janeiro aqui. A ideia do trabalho e a ideia do descanso, né? E aqui um salmo que nos ajuda a pensar nisso, especialmente esses dois primeiros versículos aqui. Então, nós já vimos e temos entendido que trabalho e descanso visa sempre a glória de Deus, né? Que trabalho não é consequência da queda ou algo que o valha, mas desde sempre isso já era um propósito de Deus para nós, né? Ao passo que se alguém de nós ficar muito rico da noite por dia, porque Deus assim quis abençoar, sei lá, nem por isso a pessoa deveria deixar de trabalhar. O trabalho deveria estar presente, né? Porque o trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção e algo instituído como propósito, né, para as nossas vidas, um dos meios de glorificar a Deus por meio do trabalho, né? E a gente não está falando aqui necessariamente de um trabalho remunerado, porque as donas de casa, elas têm um trabalho digno e, olha, incansável ali, cada uma ali tendo que combater o dia a dia. Então, não necessariamente é um trabalho remunerado, embora sim tenha a sua paga, né? Em tempos onde a gente vive com o feminismo, um descaso pelo trabalho doméstico, né? Há sim uma paga de preservação para a sua família, de cuidado para a sua família, né? Mas, ok, esses dois versículos aqui, no Salmo 127, ele nos exorta, nos ensina que apesar de tudo isso, do trabalho ser algo digno, do trabalho ter sido instaurado pelo Senhor, ele não pode ter um fim em si mesmo, né? Então, ele nos ensina que o nosso esforço, por mais diligente que seja, ele será inútil se não for sustentado pelo favor do Senhor. Então, sim, foi algo que nos foi entregue, e aí temos que trabalhar para glorificar o nome dele, não de qualquer jeito, portanto, mas isso deve ser feito na força do seu nome ali. Então, o trabalho que não pode ser em vão, em primeiro lugar, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então aqui esse versículo nos mostra alguém que está edificando, ou que está buscando edificar, só que é como correr atrás do vento, se o Senhor não for o alicerce deste lar, ou o propósito até mesmo do trabalho. Então o salmista, ele nos lembra que qualquer empreendimento humano, na verdade, né, então até mesmo os nossos estudos, né, não é trabalho, não, mas até mesmo todo o nosso fazer, todo o nosso realizar, ele, por mais bem planejado e executado que sejam, será vão se Deus não estiver no centro. Se a gente não entender, não virar uma chave na nossa mente que tudo que a gente faz tem como propósito glorificar a Deus, então o caminho
de inquietude para a nossa alma é certo. Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus para cumprir as nossas tarefas. Não sei se você já se viu afobado, angustiado, com tanta coisa para fazer e você se vê ali sendo afogado em tantas coisas e a ansiedade tomando conta. Trabalhar para a glória de Deus significa confiar nele e não apenas em nossa própria força e na nossa capacidade. Na verdade, tudo que nós recebemos vem dele, né? Os dons, os talentos, a porta que se abriu para que você estivesse ali aprendendo mais e tudo vem do Senhor. Então, antes de iniciar qualquer projeto nas nossas vidas, ou até mesmo uma decisão importante que a gente vai tomar, nós devemos orar, nós devemos pedir a direção de Deus, que são duas coisas práticas que nós vamos deixar claro de que não estamos dependendo das nossas forças, né? Ou não estamos fazendo tudo na nossa própria força. A própria oração, pedindo mesmo a direção de Deus. Eu vejo que aqui nós falhamos muitas vezes, né? A gente vai fazendo as coisas e vai deixando Deus de lado, né? Não oramos, não perguntamos, né? Nós vemos jovens, às vezes, iniciando um namoro sem ter, pasmem, até na igreja, sem terem perguntado para os pais, sem terem perguntado talvez para alguém maduro na fé, que poderia ser o pastor, poderia ser um outro líder espiritual, poderia ser um irmão mais velho na fé. Olha, um empreendimento como esse, um dos principais empreendimentos da vida de alguém, e alguns dos nossos jovens estão dando passos e só comunicando os pais. Só uma provinha de como essa visão de independência ela está presente muito mais do que a gente imagina, né? Se não conseguimos discernir que o casamento a gente deve estar em um terreno seguro, quanto mais as coisas, entre aspas, menos importantes, como qual vestibular eu vou prestar, ou em qual empresa eu vou trabalhar, daqui a pouco está aí, cheio de trabalho, inclusive no domingo, e aí então acaba se distanciando do Senhor, se distanciando. É claro que existem regimes de escala, mas o cristão deveria pensar bem, se ele deveria, até mesmo nisso, entrar num regime de escala. Se isso vai te afastar do Senhor, se isso vai esfriar a tua fé, se daqui a pouco você está agindo no isolamento, então a gente deveria repensar, né? Então, isso inclui inclusive a questão de comércio, de coisas que eu sei que é complicado, mas deixar de estar presente no culto de forma sistemática, em virtude do seu trabalho, o cristão precisaria repensar, né? Repensar. Eu sei que não é simples, talvez a pessoa já está inundada com isso, e o que ela deveria fazer? Ela deveria ter uma estratégia para conseguir mudar, né? A médio prazo, talvez, ok, já que agora já está naquilo ali, e a situação da família também depende daquilo ali, então sim, você não vai ali do nada, né? Retirar todo o sustento do nada, mas é por isso que a gente já começa de forma instrutiva agora. Peraí, irmãos, é claro que a vida cristã não se trata só do domingo, mas, irmãos, vocês precisam agir de forma diligente nisso, né? Entendendo a importância do congregar, do estar juntos, né? Então é claro que alguns falam, não, mas a igreja não é só no domingo. Bom, a presença num culto ela não pode ser negociada, né? Assim, no sentido de você aparecer na igreja a cada 6 meses uma vez. Tem algo estranho aí, tem algo errado, tem algo falando quais são as prioridades das suas vidas, né? E aqui então, trabalhar em vão, quando o Senhor não está ali, significa você está desonrando o que Deus está te pedindo, com medo do sustento, com medo então fazendo más escolhas, confiando no teu próprio braço. Então, nós carecemos de instruir as nossas crianças, os nossos jovens, sobre quais são as prioridades que nós devemos ter na vida, né? E aí, eu diria que aqui, por exemplo, nós temos aqui os pais com seus pequenos. Pois eu acho que isso que temos que fazer,
né? Temos que priorizar aquilo que Deus ama, aquilo que Deus nos ordena. Porque se vai levar para a aula de natação, para a aula de não sei mais o quê, sem faltar, sem chegar atrasado, e chove, você não aparece na igreja, então peraí, você está incutindo nos seus filhos quais são as prioridades das suas vidas, né? Então um trabalho um trabalho vão, eu acho que tem a ver com isso, quando você vai desonrando a Deus, ou vai confiando no teu próprio braço, fazendo as tuas considerações para acalmar a tua própria consciência. Então, se o Senhor não estiver ali edificando esta casa, e como que Ele edifica? É pela sua graça, é claro, mas é à medida em que nós vamos nos sujeitando à vontade de Deus, ao que Ele tem para nós, né, e andando em obediência a Ele. Então, priorizando, no caso, aquilo que Ele nos ordena, né? Entre eles, o estar presente num domingo. Mas é claro que nós sabemos, de fato, a vida cristã, ela é muito mais do que 1h30 que nós estaremos hoje aqui no culto, né? O congregar vai além disso, e aí temos que reorganizar a nossa rotina para que as prioridades de Deus estejam presentes no nosso cotidiano, né? Então, aqui, por exemplo, na nossa igreja, nós temos um grupo pequeno. Qual que é o objetivo de um grupo pequeno? É estarmos juntos, é estarmos conhecendo mais uns aos outros, é sendo suporte uns aos outros, é estarmos orando uns pelos outros, edificando a vida uns dos outros. Não é só um mero encontro, é uma oportunidade de estarmos vivendo a mutualidade cristã, né? Então, que o Senhor nos ajude a priorizar aquilo que Ele nos ordena e não ficar negociando as coisas. Por quê? Porque se você estiver fazendo tudo só na tua própria força e não priorizando o que o Senhor manda você priorizar, será em vão. Então, ao enfrentar desafios no trabalho ou nos estudos, buscar sabedoria na palavra e confiar que Ele guiará os seus passos, né? Então, tem muito a ver com confiar em Deus aqui, com confiança em Deus. Depois há uma ilusão aqui dessa autossuficiência. É claro que a gente sabe que nós não devemos dar espaço para preguiça, que nós temos uma responsabilidade de organizar nossa rotina, para agir, para fazer, para estudar, para ser diligente no trabalho, mas aqui o versículo 2 vai nos dizer que vai ser inútil levantar de madrugada, vai ser inútil trabalhar tentando edificar alguma coisa. Então, toda uma sistemática aí de organização para que você estude mais vai ser inútil se o Senhor não estiver ali guiando a sua vida, se você não estiver entendendo que as prioridades deles vêm e impõem a sua agenda, aquilo que Deus. Então, não é você organiza a sua agenda e depois, vamos ver onde é que Deus entra, onde é que eu entro aqui com Deus aqui na minha agenda, né? Então, a Escritura aqui nos adverte contra esse ativismo desenfreado também que ignora a providência divina. Trabalhar incessantemente sem confiar em Deus nos conduz aí a um caminho de egoísmo, de ansiedade, né? Então, o trabalho ele pode se tornar um fim em si mesmo, alimentando a nossa sensação de realização pessoal ou o nosso desejo consumista. Então, temos que botar também os olhos no lugar certo aqui. Então, se o nosso coração estiver focado apenas em bens materiais, nós vamos perder de vista o verdadeiro propósito do nosso trabalho. Então, é claro que o trabalhador merece o seu salário, mas o trabalho não é só para ganhar dinheiro. Então, sim, tem trabalhos que o cristão vai dizer não, porque ele não permite que você mantenha como prioridade aquilo que o Senhor manda a gente priorizar. E aí a gente vai ter que dizer não para esse trabalho. Ou, escancaradamente, ele desonra a Deus. E aí então nós vamos ter que dizer não para aquele trabalho, né? É um chefe que vai pedir para você mentir, e aí então você será demitido, porque a tua prioridade de vida tem a ver com glorificar a Deus, né? E aí sabendo que é Ele quem vai prover, que é Ele quem vai sustentar as nossas vidas. Então convém a gente ser submisso ao Senhor, as prioridades dele. Então,
nisso também vem isso, né? Não, eu tenho que pegar mais um plantão, eu tenho que fazer mais um curso para aumentar o meu salário. Aí então a família está toda perdida ali porque querem fazer tantos cursos, porque vai melhorar o salário. Mas já não tem o suficiente? Já não tem aquilo que supre as necessidades? Será que é um momento? Será que não é? Então não pode ser só para... Não estou dizendo que a gente não tenha que crescer, se desenvolver, né? Ainda mais se você tiver o coração em missões para a obra missionária, convém mesmo que você tenha um bom salário para que possa investir no reino de Deus. Também sim, em férias para sua família, sim, não tem problema, mas para o reino de Deus. O produto desse trabalho também tem a ver com a glória de Deus. O que você faz com o dinheiro que Deus te dá, diz muito sobre onde está o seu coração, né? Diz muito se é o Senhor quem está edificando a sua casa também. Então, construir uma casa e guardar uma cidade não tem valor real segundo os padrões divinos se Deus estiver ausente dos nossos planos. Então Deus precisa estar aí, presente nos nossos planos, né? Então, de forma prática, é isso que eu tenho falado aqui, é abrir as Escrituras e deixar Deus conduzir a sua vida, e ouvir os nãos de Deus de acordo com a palavra e obedecer. Isso que é deixar Deus não ausente dos seus planos. Então, o nosso trabalhar deve refletir os valores do reino de Deus, apontando para Cristo em todas as nossas atividades. Em todas as nossas atividades. Vai desde o nosso trato com os colegas de trabalho, com os clientes, com aqueles que chegam ali. Começa por aí, no dia a dia, você refletindo os frutos do Espírito Santo ali, e aí então se sujeitando por completo para honrar o nome de Deus, né? Então pergunte-se, o que motiva o seu trabalho? Você tem priorizado a sua relação com Deus, com a sua família, ou o trabalho tem consumido todo o seu tempo e energia? Então, se o trabalho tem consumido todo o teu tempo e energia, e você não tem um plano para... Você tem um plano de carreira, mas não tem um plano para a sua família, opa, tem algo errado aí. Porque Deus nos manda priorizar o cuidado com a nossa família. Então, aos homens aqui presentes, chefes de família, se você tem todo um planejamento de estudo, de crescimento para o seu trabalho, é claro que isso reflete na sua família, porque você é o provedor, é aquele quem cuida, mas certifique-se de que você está com o mesmo intuito, com a mesma disposição para que a tua família cresça no temor ao Senhor. Quando eles olham para você, eles enxergam o quê? Um homem que teme a Cristo, que ama Jesus, que não negocia os princípios bíblicos, ou um homem muito trabalhador, que claro que é bom, porque imagina, você ser um referencial de vagabundagem para os seus filhos é meio complicado. Mas se for apenas um homem trabalhador, é insuficiente, né? Então sim, trabalhe para a glória de Deus, seja esse exemplo, as mulheres aqui presentes da mesma maneira, sejam esse exemplo para os filhos de vocês, mas certifique-se de que a marca da sua vida, quando os seus filhos olharem para você, não, eu lembro que o meu pai não negociava o estar presente na escola bíblica dominical, não tinha conversa. Eu lembro que meu pai e minha mãe, podia estar chovendo canivete, nós estávamos lá no culto. Você, com isso, está imprimindo no coração dos seus filhos o que é prioridade, o que deve ser prioridade. O que deve ser prioridade. Ah, mas aí se vier forçado não vai acabar odiando a igreja. Pior será se eles amarem o mundo. Esse papo a gente tem que tomar cuidado. Porque filhos precisam de orientação. Eles precisam que a gente mostre para eles o que é o certo, o que é o errado, em relação a tudo isso. No fim, acaba sendo hoje um devocional sobre prioridades. Quais são as nossas prioridades relacionadas ao trabalho, né? Então, organize a sua rotina para incluir momentos devocionais e de descanso adequado junto com a sua família. E junto com a igreja, com os teus irmãos em Cristo, que não deixa de ser a família do Senhor. O nosso Deus é um Deus provedor. Então, primeiro que a gente já viu aqui a ideia de que o trabalho ele não pode ser em vão, então tem a ver com as prioridades, de que a autossuficiência, a gente achar que tudo depende de nós é uma grande ilusão. Deus nos chama a confiar nele,
ajustando as nossas prioridades. Por quê? Porque Ele é o provedor soberano. Na segunda parte do versículo 2 ele vai falar: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E aqui nós vemos uma grande verdade: Deus é o provedor supremo. Então sim, nós devemos trabalhar com diligência, com planejamento. Não dá para alguns camaradas ficarem aí estudando para concurso, esperando 15 concursos passar na vida dele para ele começar a trabalhar. Às vezes ele vai ter que estudar para concurso e trabalhar. Essa coisa de o que você faz? Eu sou concurseiro, tem um limite para o concurseiro, especialmente os homens. Ainda mais se a tua família, ainda mais se a tua esposa está tendo que se esgaçar ali para trazer a provisão para casa. Tem um limite. Então, claro que devemos trabalhar com diligência e com planejamento. Nós devemos buscar a excelência em nossos esforços, em tudo que a gente faz. Mas ao final, nós precisamos descansar na soberania do Senhor. Ele é quem nos dá o sustento. Ele é quem nos dá a provisão e a paz. É Ele quem nos dá. É Ele. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, esse texto é maravilhoso por isso. No momento de maior fragilidade ali, que qualquer um pode chegar e nos matar, sem que a gente nem perceba, o Senhor, Ele está provendo as nossas necessidades. E essa verdade, então, desse Deus que supre soberano, nos revela dois princípios essenciais. Como a gente já mencionou aqui, mas vamos mencionar de novo. A nossa limitação. Então, nós precisamos dormir. E essa necessidade mostra a nossa fragilidade. É incrível isso. A cada anoitecer, eu e você somos lembrados das nossas limitações e de que Deus é o Deus que cuida de tudo. E que por mais que a gente se esforce, nós temos que parar tudo para pelo menos tentar dormir. Muitas vezes não conseguimos, porque por não confiarmos no Senhor, porque as nossas prioridades estão invertidas, nós colhemos a ansiedade, nós colhemos a insônia, nós colhemos toda sorte de malefícios para o nosso corpo, por não confiarmos no Senhor. Mas aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Então, somos chamados aqui a descansar. Nós não somos autossuficientes. Então, nós precisamos parar, repousar. E, na verdade, não é só se jogar, mas confiar no Senhor, depender dEle. Depois, o outro princípio é a nossa total dependência dEle. Enquanto dormimos, nós estamos ali, como eu falei, vulneráveis, mas Deus continua. Eu lembro a Rafaela, tempos atrás, os ladrões entraram na casa dela, a mãe dela e ela dormindo no quarto. Eles entraram, eles roubaram a televisão, que era parafusada, elas não acordaram, elas ficaram dormindo. Realmente nós somos vulneráveis. Ladrões podem entrar na nossa casa e a gente sequer acordar. Então, mas Deus, Ele continua a agir em todo o tempo. Ele nunca dorme e nem cochila. Então o seu cuidado por nós não cessa. É Ele quem nos sustenta. Precisamos lembrar uns aos outros desta verdade básica. É Ele quem nos sustenta. Então aprenda a confiar mais em Deus e menos na sua própria força. Quando sentir ansiedade por resultados, nós devemos lembrar de Filipenses 4, 6, 7. Claro que nós devemos buscar uma vida frutífera, mas não andarmos ansiosos por resultados, até aqueles que fogem do nosso alcance. Então, estude, mas se você vai passar ou não, isso pertence ao Senhor. Trabalhe com diligência, mas se você vai ser promovido ou não, isso pertence ao Senhor. Você não vai fazer tudo o que tiver ao teu alcance para ter aquilo, ou seja, você não vai colar numa prova, você não vai pisar num colega de trabalho para você conseguir. Você é um cristão, um filho de Deus, e luta com as armas que Ele dá, sabendo que é Ele quem provê, Ele quem cuida, Ele quem sustenta. Então, aprenda a confiar nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6, 7 ali. Reserve um tempo para descansar, estar com a sua família, confiando que Deus continua trabalhando em seu favor. Então esse salmo, ele nos convida a uma vida equilibrada entre trabalho e descanso. Nós devemos trabalhar, mas sem nos tornarmos escravos do trabalho.
e muito menos ficar utilizando-se do trabalho quando Deus já te deu tudo como uma desculpa para você continuar negligenciando o cuidado com a sua família e também o cuidado para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual você faz parte, do qual você tem uma responsabilidade. Então, sim, trabalhe, mas não se torne escravo do trabalho. Nós devemos planejar, mas sem esquecer que a palavra final pertence ao Senhor. É Ele quem nos dá a palavra final. Devemos ser diligentes, mas sem ansiedade, pois confiamos no Deus que nunca dorme e que cuida de nós. Coisa boa é você deitar e saber, eu posso entregar tudo nas mãos desse Deus soberano. Não há nada que eu possa fazer agora para resolver essa situação. Mas Ele está no controle. Então, meus irmãos, reavalie as suas prioridades de forma prática. Nesta semana agora que está iniciando, que inicia hoje, reavalie as suas prioridades essa semana. Reserve momentos para buscar a Deus antes de iniciar as suas atividades, momento devocional. Pratique o descanso e a confiança no Senhor e cultive uma vida de trabalho que glorifique a Ele. Tá? Que possamos então viver essa verdade no nosso dia a dia, descansando no Senhor e glorificando em tudo que a gente venha fazer. Amém? Então que o Senhor possa continuar ministrando o seu coração. É algo bem prático, é algo que nos chama a ter atitudes práticas. Já amanhã ali na segunda-feira, quando você tem que pegar no batente ali. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes nós mudamos as prioridades, trocamos as prioridades das nossas vidas, porque temos que entregar um trabalho, porque temos que entregar uma demanda no trabalho, e então esquecemos e deixamos para depois, ou tornamos secundário o nosso relacionamento contigo, aquilo que o Senhor tem como prioridade para atingirmos a nossa meta. Nos perdoe por isso. E nos ajude, Senhor, mesmo em meio às demandas, que são tantas, cada um aqui no seu contexto, que nós não esqueçamos de que se o Senhor não for prioridade nas nossas vidas, tudo será em vão. Hoje mesmo, pode ser que nós já não estejamos mais aqui. Então o Senhor nos ajude a priorizar aquilo que o Senhor prioriza, aquilo que o Senhor ama. Nos ajude a termos intimidade contigo, a imprimir nos nossos filhos um modelo de alguém diligente, de alguém que te ama, de alguém que tem uma vida equilibrada para a glória do teu nome. Nos perdoe porque nós muitas vezes somos desequilibrados, mas o Senhor pode simplesmente agora mesmo parar com tudo e nos fazer parar com tudo. E, ó Deus, então nos ajude, nos ensine a entender que sem Ti nós nada podemos fazer. Perdoa a nossa autossuficiência. Perdoa, Senhor, os momentos em que achamos que podemos fazer sem que o Senhor nos dirija os nossos passos. Então nós clamamos, Senhor, nos ajude a reorientar as nossas prioridades. Nos ajude, Senhor, a ter satisfação em fazer a Tua vontade. Enche o nosso coração de amor pela Tua palavra, para que essas duas coisas, amor pela Tua palavra e satisfação em fazer a Tua vontade, tomem conta do nosso coração, de modo que a gente não faça mais nada sem querer saber qual que é a Tua vontade e o que a Tua palavra diz. Então guia, Deus, a maneira como nós trabalhamos, o nosso relacionamento com os colegas de trabalho, com os chefes, com os clientes, com aquele público que nós temos que lidar, que possamos fazer para a Tua glória e que nós tenhamos essa consciência de que é o Senhor quem nos dá, quem supre as nossas necessidades, é o Senhor quem cuida do nosso futuro e não nos deixará perecer. Então, Deus, entregamos isso nas Tuas mãos. Aqueles que vão fazer concurso, que possam ter isso em mente, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, não só agora, mas ali daqui 10, 20, 15 anos, na nossa aposentadoria, é o Senhor quem suprirá as nossas necessidades, é o Senhor quem cuida. Então, Deus, obrigado pelo Teu cuidado, também agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, vamos